Irmãos, hoje escolhi um assunto, a inclusividade de Jesus. E como que isso pode ser aplicado para no nosso viver, né? A inclusividade de Jesus. João 3,16 é o versículo áureo para esse assunto. Porque ali diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a vida divina eternamente. Esse versículo, irmão, ele é muito inclusivo e é muito falado, né? Mas ele mostra a inclusividade do Deus triuno, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém? E Paulo também comenta em 1 Timóteo 2,4, ele diz o seguinte: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor, irmãos, que todos os homens sejam salvos. O Senhor, Ele quer alcançar a todos. A misericórdia e a graça do Senhor é para todos, todos nós. Esse é o coração todo inclusivo do nosso Senhor. Amém? Então, agora vamos mais desenvolver o assunto em cima da inclusividade de Cristo como homem aqui na Terra. Porque quando Cristo como homem aqui na Terra é um exemplo para nós como homens aqui na Terra, não é isso? Então vejamos em Lucas 15, de 1 a 2, ele diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha como a que ponto chegou a religião judaica naquela época, né? Era a religião mais pura, vamos dizer assim, que existe, porque recebeu do próprio Senhor todos os ensinamentos através de Moisés. Mas essa religião chegou a um ponto de se tornar totalmente exclusiva. Só eles eram os corretos. Nem Jesus era correto, porque aqui os representantes da lei judaica, que são os escribas, né, e os fariseus, eles foram contra Jesus, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Olha, irmão, que ponto que chegou, né? Isso também é um alerta para nós. O nosso coração, ele também tem que ser inclusivo. Incluir, inclusive, principalmente os marginalizados em todos os sentidos, raça e tudo. O que nós não podemos e que Jesus não fez foi usar o sincretismo religioso, que é pegar as coisas do mundo e introduzir na missão dele ou na igreja. Ele não fez isso. Mas ele incluiu todos os pecadores na sua inclusividade. Isso é muito importante, irmãos. O nosso relacionamento com as pessoas tem que ser nesse sentido, de incluir as pessoas na comunhão do Senhor. E não excluir. E não excluir essas pessoas, mas incluir as pessoas. Não incluir os pecados e as falhas deles para dentro e os ritualismos que o mundo e que as religiões do mundo oferecem. Não é isso. Isso não é inclusão. Certo? Isso aí Jesus não aceitava, mas ele incluía as pessoas. Jesus, ele refutava o pecado, mas ele incluía os pecadores. Existe uma diferença aí. Muitas vezes nós colocamos os pecadores junto com o pecado. Deus nunca fez isso. Amém? Bom, continuando. Esse é o amor incondicional e todo inclusivo de Jesus, né? Ele acolhia todos, sem julgamento, independente de origem, condição social e pecados. Amém? Bom, vamos ver um pouquinho do seu apoio aos marginalizados. Jesus não excluía, de acordo com os versículos que eu escolhi aqui,
Jesus não excluía nem os samaritanos, nem os leprosos, nem os gentios, nem os pecadores, nem os publicanos, nem a mulher em flagrante adultério, nem os assaltantes, nem mesmo seus algozes na hora da consumação da sua crucificação. Olha que Cristo todo inclusivo nós temos. Que Cristo todo inclusivo. Ele não excluiu nenhum deles. Ele amou e deu a sua vida por eles e derramou o seu sangue por cada um deles e por cada um de nós. Amém? Esse é o coração inclusivo do nosso Senhor. Bom, agora vamos falar um pouquinho em cima de cada item desse. Os samaritanos, por exemplo. Os judeus, quando eles iam para Galiléia, eles tinham que passar por Samaria, não tinha? Mas eles desviavam o caminho. Eles desviavam o caminho porque os samaritanos eles não se davam com os samaritanos, eles excluíam, a religião judaica excluía os samaritanos. Tanto é que, conforme nós cantamos, mostra, tem aquela passagem, né? Eu vou até ler a passagem aqui, que é João 4, 6 a 9, fala assim: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes beber água a mim, que sou mulher samaritana? Aí, entre aspas, o João escreveu: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Interessante, né? Ela se sentia excluída. Ela foi clara aqui falando com Jesus. Eu sou uma excluída, como é que você vai passar aqui e pedir água para mim, que sou samaritana? Mas Jesus, ele fez questão de passar por aquele caminho. Ele foi para Galiléia, mas ele passou por Samaria. Ele não fez igual os religiosos judaicos faziam, desviava do caminho, mas ele foi e passou e alcançou aquela mulher. E através daquela mulher, o evangelho expandiu para todos os outros samaritanos. Amém? E interessante também que quando Jesus fala a parábola dos samaritanos, não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas ele está falando dele mesmo como o bom samaritano. Ele se inclui nessa parábola como o bom samaritano. Veja bem, Lucas 10, 30, 34, o que diz? Fala assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mão de salteadores. Salteadores, quem são os salteadores? Interessante, né? Esses salteadores, muito bem, podem ser os responsáveis pela queda da humanidade. Quem são os responsáveis pela queda da humanidade? Satanás, seus anjos e tudo mais, a partir da serpente. Fez o homem cair. Então, são os salteadores aqui, Jesus mostrando, né? Os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Deus falou para Adão que se ele comesse daquele fruto, ele ia morrer. Mas o homem não morreu completamente, ele ficou semi-morto, e até hoje, quando não encontra o Senhor, ele continua semi-morto. Amém? Continuando a parábola. Casualmente descia um sacerdote, um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Quem que são esses sacerdotes? São os representantes da religião judaica. Amém? E, continuando, ele fala: semelhantemente, um levita, que no caso é um representante da lei judaica também, aqui ele está se referindo todo ao judaísmo decaído da
da época, o judaísmo exclusivista da época. Então, descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Agora vamos ver Jesus se identificando como o bom samaritano. Olha que interessante, né? Ele se incluiu como um excluído. Vamos dizer assim, né? Ele se incluiu como um excluído. E falou o seguinte: certo samaritano seguia o seu caminho, passou-lhe de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Esse compadeceu-se dele é o ministério inclusivo de Jesus. Compadeceu-se daquele que estava caído, daquele que caiu pela queda, que estava morto, semi-morto. O Senhor é aquele que chega até a essa situação que o homem está. E o que ele faz? E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. O que é o óleo? O óleo tipifica a unção, o Espírito, e o vinho, a vida. Então é o que Jesus faz, é o que Jesus tem feito com esses moribundos que sobrou descendentes de Adão, que somos nós, os gentios, de um modo geral. Aí, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e ali tratou dele. Essa hospedaria, irmãos, é o que Jesus chama de o corpo. É o corpo de Cristo. É a igreja, é as pessoas que ele alcançou. Essa é a hospedaria. Essa união, essa unidade do corpo é que Jesus preza. Porque é ali que são tratados todos os problemas da queda humana. Amém? Não tem outro caminho. Então, é muito rico essa parábola, e vendo Jesus se incluindo com os excluídos, que são os samaritanos. Isso provavelmente foi uma lição muito forte para os judaizantes da época, se é que eles entenderam essa parábola, né? Bom, agora quanto aos leprosos. Os leprosos, Jesus também incluiu os com graça e misericórdia e amor. Por exemplo, no livro de Levítico 13, 45 a 46, olha bem como é que era tratado um leproso. Diz o seguinte: as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e chamará imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. Geralmente a praga ficava a vida inteira nele, né? Na verdade ele era imundo, considerado imundo. Imundo, imundo. Será imundo enquanto a praga estiver nele. É imundo e habitará só. Sua habitação será fora do arraial. Então, totalmente excluído. Então, o leproso era excluído naquela época. Não tinha cura, não tinha jeito. Então, Jesus também rompeu essa barreira. Essa barreira que excluía os leprosos, ele rompeu. Olha o que diz aqui como que Jesus... porque aquela lei era mais ou menos parecida com um termo que os humanos usavam. Dura lex sed lex. Quer dizer, dura é a lei, mas é a lei. Não é isso? É um paradigma. Jesus, ele quebra esse paradigma. Com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Olha o que ele diz em Marcos 1, 40 a 42. Fala assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Irmão, que maravilha, né, o Senhor? Chegar num excluído e incluir ele na comunhão. Limpo, limpo. Isso é o que o Senhor continua fazendo conosco. Porque quantas lepras nós podemos ter, né, irmãos? Lepras, não lepra
biológico, mas lepra da alma e espiritual de um modo geral, né? Mas o Senhor, Ele quer tocar e ficar limpo. Tem misericórdia, Senhor. Eu preciso sair dessa situação tão terrível. Eu quero. Fica limpo. Puxa, esse é o coração de Jesus. Um coração todo inclusivo. Bom, o outro exemplo é a mulher cananeia, que nós cantamos até hoje aqui um trecho aí que fala assim, como a mulher cananeia, o povo inimigo, a mulher cananeia, aquela, como é que é, Fenícia, né? Tiro, lá da cidade de Tiro, esse povo sempre foi inimigo do povo de Israel. Até hoje eles são inimigos, não, mas sempre foi. E quando Josué tomou a terra, era para ter destruído todo esse pessoal. Mas aconteceu coisas que o pessoal continua lá. Mas essa era a dura lei da época, né? Mas Jesus, quando veio, ele quebrou todos esses paradigmas, essas situações, esse legalismo judaico. O que ele fala lá? Em Marcos 7, 24 a 30, ele fala assim, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Irmão, esse prostrar-se aos pés de Jesus, não tem como o Senhor negar essa situação, ou abrir mão dessa situação, porque Jesus era israelita. E ele não devia dar atenção para essa mulher, que ela era inimigo do povo de Israel. Mas como ela prostrou-se aos pés de Jesus, Jesus a amou e teve misericórdia com ela. Olha como continua. Prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esse era o conceito do judaísmo do qual Jesus estava inserido. Mas o que Jesus fez? Ainda, além dela prostrar-se-lhe aos pés, olha o que ela fez. Ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa dessa palavra podes ir. O demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O Senhor abriu mão de todo o exclusivismo judaico e entrou ajudando um inimigo do povo de Israel, assim, uma pessoa da raça do inimigo contra Israel. Então Jesus ele abria mão de tudo isso que a religião judaica tinha tomado como exclusivismo, tá bom? Com relação aos pecadores também, Jesus via as pessoas além dos seus pecados. Ele não olhava para a pessoa, ele olhava além dos pecados da pessoa. Ele não olhava o pecado da pessoa, ele desprezava o pecado, mas ele tinha misericórdia das pessoas. Ele enxergava as dores, as lutas e o potencial de mudança que essa pessoa poderia ter. Todos têm suas dores e suas lutas, mas o Senhor, além das dores e das lutas, ele via o potencial de reação que essa pessoa poderia ter através do arrependimento, através do se inclinar diante de Jesus, através da fé diante do Senhor, através de reconhecer o poder que o Senhor tem de transformar, poder transformador do Senhor, diante de um coração arrependido e quebrantado. O Senhor, ele não resiste. Um coração arrependido e aquebrantado, o Senhor não resiste.
E Ele derrama as suas bênçãos e acolhe para dentro do seu braço, do seu amor, do seu carinho. E com relação à mulher adúltera, é interessante o fato da mulher adulta, que Jesus, ele dispensou graça e misericórdia, certo? Ele entendeu a situação dela. Ele entendeu a situação dela. Contudo, o que ele fala? Como que ele termina o relacionamento com ela? Ele fala, vai e não peques mais. Então Jesus, ele aceitava o pecador com graça e misericórdia, alcançando e acolhendo para si. Mas o pecado ele refutava, sempre. Vai e não peque. Vamos dar uma olhada em João 8, 3 e depois do 7 a 11. Fala assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus. Ó, que vergonha que ele expôs essa mulher, né? Botou de pé no meio de todos aqueles velhos, moço, tal, tá tudo ali, expondo, ó, e falou para Jesus. Falou o seguinte: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, que interessante, né? Tinha uma multidão acusando e querendo com as pedras na mão para jogar, né? Aí Jesus falou que se não tivesse pecado podia tirar, né? Não tinha problema, pode tirar, cumpre a lei, mas se você não tiver pecado. Aí a consciência, todos, ainda bem que eles viram, Jesus mostrou a luz do mundo, pelo menos ali, né? Eles saíram. Aí Jesus levantou a cabeça, olhou, não tem ninguém, interessante. Jesus estava continuando escrevendo no chão, esperando a resposta, o que eles iam fazer, né? Mas Jesus, ele tocou a consciência. Jesus, ele toca a consciência muitas vezes. Nós temos que perceber isso aí, no nosso exclusivismo, que às vezes muitas vezes a gente tem, o Senhor toca a consciência. Ali ele fala assim: erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Eram acusadores que estavam dispostos a condenar, não é isso? Acusadores dispostos a condenar. Aí respondeu ela respondeu para Jesus: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa frase é importante, irmãos. Vai e não peques mais. Jesus é todo inclusivo com a pessoa, com a adúltera, com o assaltante, com o que for. Mas ele não é inclusivo com o pecado. Vai e não peques mais. Não é? Ele sabia que o pecador está sempre disposto a pecar, mas ele está chamando a um coração de arrependimento. É isso que o Senhor está mostrando. Ele arrependa, que eu incluo, você faz parte do meu chamamento. Arrependa. Porque nós somos pecadores, irmãos. Nós pecamos por pensamento, por diversas situações. Mas o Senhor, ele preza o coração de arrependimento quando você percebe que você pecou. Às vezes tem pecados involuntários, mas o Senhor percebe e toca na sua consciência e você se volta para o Senhor em arrependimento. Esse é o coração que o Senhor quer.
Bom, Zaqueu, um exemplo de... Zaqueu, ele era um publicano que os judeus, a religião judaica excluía também os publicanos, embora os publicanos fossem também da descendência de judeus, da descendência de Abraão, que estavam ali junto ali. Só que eles trabalhavam para o Império Romano. Por trabalhar para o Império Romano cobrando imposto, eles eram considerados inimigos do povo de Israel. Isso é... E eles rechaçavam ele de tudo e quanto é jeito. Mesmo no templo, quando eles iam, eles eram... Até aquele exemplo do fariseu e o publicano, né? Lá que ele falava, graças te dou, Deus, tal, tal, e o publicano envergonhado, porque ele se sentia acusado pela religião judaica. Então, ele se arrependeu, o Senhor honrou o arrependimento dele. A humilhação, aceitou o estado humilhante que ele estava passando e acolheu ele. Esse desceu justificado para sua casa. Mas aquele fariseu que falava, graças te dou porque eu faço isso, faço aquilo, terminou ali a glória dele. É assim que o Senhor vê. Um coração quebrantado o Senhor valoriza. Amém? Com Zaqueu, o publicano, Jesus buscou, salvou, mesmo sendo marginalizado pela religião judaica. Lucas 19, 1 a 10 fala, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Agora, olha, irmãos, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em outras passagens, o Senhor falou que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, o coração do Senhor, o Senhor tem um apreço para buscar e salvar o perdido. Esse é o coração todo inclusivo do nosso Senhor. E com Mateus também, um publicano, ele inclusive chegou até chamar ele para ser apóstolo. Então, Jesus ele não chamou os doutores da lei para ser apóstolo. Ele chamou pescadores, publicanos e por aí afora. Mais tarde, sim, ele chamou, mas depois que ele foi ressurreto, ele chamou um apóstolo, que tinha sido fariseu e estudou aos pés de Gamaliel um doutor da lei, chamado Saulo. E transformou Saulo em Paulo. Amém? Esse é uma única exceção, porque o Senhor sempre chamava e incluía os excluídos. Inclusive o ladrão da cruz, olha que coisa interessante, Jesus concedeu a salvação para ele na hora da morte. Até na hora da morte o Senhor ainda tem possibilidade de causar a salvação para uma pessoa, de buscar essa pessoa para a salvação, desde que essa pessoa se volte para o Senhor. O Senhor só espera você se voltar a Ele. Ele diz assim, Lucas 23, 39 a 43, os irmãos já conhecem essa passagem, mas não custa a gente ler mais um pouquinho para isso calcar em nosso coração. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo?
Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro assaltante. Tinha 2 assaltantes, Jesus aqui na cruz do meio, um assaltante do lado direito, crucificado, e o assaltante do lado esquerdo também crucificado. Aí Jesus falou, esse assaltante, né, que estava ali do lado, repreendeu o outro que tinha falado isso para o Senhor, e falou, nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescentou, aí esse volta para Jesus e fala, Jesus, em outras traduções fala Senhor, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele ainda esperava que Jesus vinha no reino para incluí-lo. Mas Jesus falou uma coisa interessante. Falou Jesus e respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, que morte, que momento feliz de morte foi esse, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então tudo que ele fez, os assaltos que ele praticou, a bandidagem que ele fez, ele depositou aos pés de Jesus. Ele sabia que Jesus naquele momento estava morrendo por ele. Naquele momento. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coração todo inclusivo esse Senhor. Que exemplo de inclusividade o Senhor nos dá. E por fim, na hora que estava encerrando, a hora que Jesus estava entregando o seu Espírito, ele fala assim, para com seus algozes, nos instantes finais da sua crucificação, Jesus intercede por todos eles, os soldados romanos, os líderes religiosos e a multidão que zombava dele. Então, todos ali estavam apreciando esse espetáculo de ver Jesus crucificado. Algozes. Vamos ver Lucas 23, 33 a 34, o que diz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Puxa, Jesus concedendo o perdão a todos os seus algozes naquele momento, intercedendo por eles, no momento no auge da sua crucificação. Pai, perdoa-o, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor conhece a nossa limitação, a nossa ignorância. E o Senhor está sempre intercedendo por nós. O Senhor está sempre intercedendo. Nós temos que ter um coração de perceber que o Senhor está sempre intercedendo por nós. Com respeito a essa oração intercessora, ela mostra a essência do coração de Jesus. Amor, misericórdia e perdão, mesmo diante da injustiça. Isso é uma lição para nós, irmãos. Amor, misericórdia e perdão, mesmo diante da injustiça. Paulo, ele chega a falar, em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as potestades do ar, Satanás e seus anjos. Esses é que instigam as pessoas contra nós. Essas pessoas são vítimas do próprio inimigo. Então o nosso coração, diante de uma ofensa, de alguma coisa, é de intercessão por essa pessoa. É o que o Senhor está mostrando aqui. Jesus termina o seu ministério terreno, ensinando que devemos perdoar
mesmo quando somos injustiçados. É difícil a gente engolir isso, né? Mas essa é a inclusividade de Jesus e o ensinamento de Jesus. Esse comportamento já estava, Jesus quando estava aqui na Terra, ele já tinha falado isso. Lá em Mateus 5, 43 a 44, ele fala: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que foi dito pela lei antiga. Mas aí, eu porém vos digo, Jesus falou, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus já tinha falado isso antes, mas chegou naquele momento do auge da sua morte, ele intercedeu por todos os seus algozes. E essa oração de Jesus na cruz é um lembrete de que o amor e a misericórdia de Deus são maior do que qualquer pecado, irmãos. O amor e a misericórdia de Deus são maior do que qualquer pecado. O Senhor está pronto para perdoar. João mesmo, né, que fala, né? O pecado, ele mostra ali que o pecado confessado é um pecado perdoado. E nós sempre, Jesus nos ensina, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Esse deve ser o nosso coração e a nossa petição diante do Senhor, sempre. E terminando, irmãos, essa inclusividade praticada por Jesus mostra que seu amor transcende barreiras e que o seu convite para o reino de Deus é para todos, sem distinção. Nós temos que perceber isso. Fala assim, aquele cara é um pecador, não vou nem falar com ele. Eu estou sendo o maior pecador nessa hora. Estou sendo exclusivista nessa hora. Eu tenho que incluir essas pessoas para a salvação do Senhor, sempre. Mesmo o meu inimigo, né? Mesmo aquele que se declara o meu ofensor, o Senhor está ensinando, pelo seu exemplo de vida, como que deve ser o nosso comportamento. Amém?